Olá, pessoal. Eu sou Wagner Pangoni, para quem não me conhece, sou arquiteto urbanista. Estou aí numa pegada aí há uns quase 30 anos já na estrada de arquitetura, tá bom? Muito feliz. Sigo uma carreira acadêmica também, dou aula em universidades e eu estou aqui hoje para dizer que nós temos uma conversa para ter com você. É muito legal. Nós estamos abrindo esse momento aqui para poder discutir com você algo que seja importante sobre arquitetura. Eu acho que você, no meu entendimento, na minha experiência profissional e na minha experiência acadêmica, eu vejo também muita gente, alunos recém-formados, né, ou em processo de formação. Então a gente entende que esse aluno já está em início de carreira, propriamente dito. Ele está nessa vontade de querer fazer arquitetura, e a arquitetura é algo muito especial. A arquitetura é algo muito específico. Então eu decidi ajudar, dentro da minha experiência, eu tenho mais de 20 anos de vida acadêmica, para poder te ajudar em algumas coisas que eu vivencio com os alunos que estão em processo de formação e também com esses ex-alunos que se tornam parceiros de arquitetura, o começo da vida deles. Isso realmente é uma coisa um pouco angustiante. É isso que eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero tirar essa angústia sua, achando uns atalhos, achando uns caminhos para você se dar bem na vida o mais rápido possível. Você não precisa aprender apanhando. Se tem uma ferramenta, se tem algo que pode te ajudar, uma conversa, talvez um vídeo como esse, pode te ajudar muito. Esse é o desejo que eu tenho, essa é a vontade que eu tenho de estar junto com você falando essas coisas, tá? Hoje, especificamente, nesse momentozinho com você, eu quero falar sobre conceito de projeto, tá? Armadilhas que fazem você pecar, fazem você errar sobre conceito de projeto, o que para nós é algo extremamente importante, tá? Conceito de projeto é algo que não pode faltar no processo projetual do arquiteto, tá? Muitas vezes, e eu vou falar sobre armadilhas do conceito, porque o conceito é uma coisa do artista, do arquiteto como artista. A arquitetura, ela é arte. A arquitetura, ela conta a história de uma humanidade, né? Os segmentos das artes são assim. Você quer saber como é o comportamento de uma sociedade que você quer estudar, que você quer aprender, você vai ver o quê? Você vai ver a música, você vai ver roupa, você vai ver a arquitetura. Você vai ver o comportamento dessas pessoas e vai ver tudo que elas utilizavam como segmento das artes. As artes contam a história de uma sociedade. Você não tem como contar como é que um povo vivia se você não olhar a arquitetura, se você não olhar como que eles viviam naquela época. Então nós, como arquiteto, nós projetamos espaços, não é isso, meu amigo? Nós projetamos espaços, nós não projetamos só prédios. Quando você projeta um prédio, tem alguma coisa da rua até o prédio, aquilo é um espaço. Vamos lá, conceitos de cheios e vazios, né? Eu tenho certeza que você tem lembrança disso daí. Nós, como arquitetura, como pessoas que projetam, que fazem arquitetura, nós nos preocupamos porque a arquitetura, ela provoca sensações. Então, é lógico, se você entra num lugar, o teto é pouco acima da porta, todo pintado de preto, ele é muito diferente de você entrar e ter um pé direito duplo. E você provoca essas sensações. Então, nós sabemos disso, que o arquiteto, o projeto de arquitetura, ele está contribuindo para comportamentos humanos. Bom, isso aí você está aprendendo, já está vivenciando isso, está encontrando. Só que a arquitetura como arte, ela sempre tem o seu discurso, ela sempre tem o seu legado. Então, nós não fazemos apenas o gosto do cliente, tá? Mas é ele que está pagando. Sim, mas nós fazemos a arquitetura. A arquitetura é muito mais do que simplesmente atingir o gosto do cliente, meu amigo. A arquitetura é muito mais além. Lembra? Você está contando a história de uma sociedade. Então, eu já disse isso algumas vezes, quem já foi meu aluno, quem já escutou algumas coisas minhas, a arquitetura tudo diz para que veio. Então nós não fazemos um chanfro, nós não inclinamos, nós não colocamos o projeto de uma determinada maneira, de uma determinada posição no terreno, sendo que aquilo tenha um significado.
ou tenha um princípio, pode ser até um princípio técnico, bioclimatismo, coisa desse tipo. Mas todas essas coisas, no final, o fechar da arquitetura, o transformar isso em arquitetura, ele vem do conceito. O que aquele prédio está dizendo? O que aquele prédio está querendo anunciar? Que história que ele está contando? Que momento da sociedade ele está querendo dizer? Qual é a relação disso com o próprio tema do projeto? Isso é importante. Eu gosto muito de um arquiteto, Vila Nova Artigas, né, que fez grandes coisas, né, um arquiteto famoso para nós no Brasil, João Vila Nova Artigas. E esse arquiteto, ele tem uma frase que, para você entender um pouco de conceito, é exatamente isso. Ele fala assim: eu admiro os poetas, porque o que eles escrevem com poucas palavras, nós precisamos escrever com muitos tijolos. É isso aí. Isso tudo, para mim, é um resumo de conceito. Quando eu chego para um aluno e falo assim: olha, hoje a aula é sobre conceito de projeto. Quando eu chego para ele e falo assim: olha, a aula hoje é sobre conceito de projeto. A primeira coisa que eu falo para eles, eu começo já organizando isso e falando dessa frase de Vila Nova Artigas. Por quê? Porque o conceito de projeto é importante. Nós queremos declarar alguma coisa. Nós queremos anunciar alguma coisa. Para isso, eu preparei para você exatamente 5 armadilhas. 5 armadilhas, porque o conceito é do arquiteto. Ninguém mais se envolve com o conceito, é algo dele. Então, o cara que vai executar os projetos complementares, a pessoa que vai escolher os acabamentos, o próprio cliente, todos eles são grandes agentes que podem destruir o seu conceito de projeto. Você, no meio do caminho, você vai andando, e por isso que eu quero falar para você 5 armadilhas que de verdade podem derrubar e podem fazer o seu projeto não ter conceito. E aí eu começo a duvidar se estamos fazendo arquitetura. Falou? Vamos lá? 5 armadilhas? Isso aí. Então, quando Vila Nova Artigas fala isso, que nós precisamos fazer, como as nossas arquiteturas devem ser poesias, né, devem dizer uma coisa, repara como isso se desconecta de um discurso do seu cliente. O seu cliente não vem procurando você dizendo que ele quer uma poesia. Ele não está falando isso, ele está falando que ele tem necessidades, tem expectativas, e essa palavra é uma palavra importantíssima para tudo que a gente quer falar, para te explicar, te ajudar a montar um método de como as coisas funcionam. Essa palavra é importante, ele está falando da expectativa dele, do que ele quer. E nenhuma da expectativa dele é que a arquitetura dele, que o projeto que ele está pagando, que ele está comprando, vire uma coisa que para a eternidade, para as pessoas contarem. A preocupação é sua. Conceito de projeto é exatamente isso. É o que o projeto está discursando, o que o projeto está falando. Tá? Então a gente usa um exemplo. Se você quer fazer uma academia, né, de luta, por exemplo. Vamos botar um exemplo aqui. Você quer fazer uma academia de luta. Aí essa academia de luta, você que está pensando, qual é o conceito? Acho que o conceito é determinação, conceito é força, né? Conceito é não desistir, tal, que tudo isso envolve o segmento, o tema. Repara, o tema te ajuda a montar o conceito. Aí você monta o tema. Bom, já sei, para montar essa academia de luta, o meu conceito é força, é determinação, né? É incentivo, tal. Só que essas coisas você não desenha. Pega um papel aí e desenha força. Ninguém desenha força. Como é que você desenha força? Aí você vai buscar outros princípios, você vai desenhar aquilo que tem, aquela forma que possa dizer, o conceito é força. Só que você força não desenha. O cara não vai ver força, ele vai perceber, é verdade, desse jeito mesmo. Tal. Você vai ver que você vai vincular mais fácil quando você consegue evidenciar e trabalhar em cima do conceito. O conceito é determinante. Não existe arquitetura sem conceito. Existe um prédio, uma arquitetura, um prédio pode ser um prédio sem conceito e já não é arquitetura. Né? Nem todo prédio é arquitetura. Né? A arquitetura tem conceito, a arquitetura fala, a arquitetura diz alguma coisa. Tá bom? Então, para isso, a gente vai montar agora, vou passar isso para você passo a passo, 5 armadilhas que podem enganar você durante o processo processual, ok? 5 armadilhas, vamos lá. Primeira armadilha, deixei anotado aqui para o tema ficar bacana.
o conceito é mais importante do que o próprio projeto. Então você tem que ficar com isso amarrado com você. Isso você não pode esquecer. Durante todo o seu processo de projeto, você tem que ter, sabe, o anjinho e o demônio aqui assim, e é o anjinho, né? Porque fica assim, não esquece do conceito. Não esquece do conceito. Não esquece do conceito. Porque você se envolve com o processo projetual, você se envolve com tantas coisas e isso pode derrubar você. Não esqueça, né? Primeira armadilha, o processo, o projeto, ele não é menos importante do que o conceito, ou mais importante do que o conceito. Nenhuma dessas coisas, elas se equivalem. Tá? Por mais que durante o processo você esteja discutindo, você esteja se envolvendo, o anjinho está falando, não esquece do conceito. O conceito é força. Isso aí está dizendo força? Isso aí que você pensou? Essa estrutura que você colocou? Essa treliça aí nesse lugar está dizendo força? Essa entrada desse tamanho está dizendo força? Porque lá está buzinando, né? O conceito é mais importante e ele não pode dominar sobre o processo de projetação. Tá? E isso é seu. Estou te dando uma dica. É uma armadilha, porque isso fica sempre com você. Todas as discussões do cliente com o profissional de engenharia que está junto com você, eles não estão envolvidos com o processo, com o conceito do projeto. Só você. Primeira armadilha, o conceito não pode ser menos importante do que o projeto. O conceito é mais importante que o projeto. E a partir isso para você conseguir caminhar, ok? Vamos para o segundo ponto. O processo de projetação pode engolir o conceito. Segunda armadilha, estou envolvido, eu encontro um problema para resolver, eu encontro um problema lá com o bioclimatismo, com os acessos, eu encontro um problema com os fluxos, tal. Eu vou me envolvendo com isso e eu acabo esquecendo do conceito. Eu acabo sempre deixando passar a minha necessidade de olhar para o conceito. O processo de projetação pode engolir o conceito. Tá? Então, eu sempre tenho que prestar atenção. E quando você estiver produzindo o seu método projetual, quando você estiver organizando o seu processo projetual em etapas, que eu acho que é uma coisa importantíssima para você, você sempre tem que organizar que hora que o conceito está definido. Aqui eu defino o conceito, aqui eu não mudo, aqui eu não mexo, porque mesmo processo de projetação, isso é uma armadilha. O cliente vem pedindo as coisas para mim, eu vou atendendo o cliente, ele quer uma porta maior, ele quer mudar o acesso, ele quer uma janela, ele quer isso, ele quer aquilo, ele começa e traz a revista, tal. Você começa a se angustiar com isso e você começa, tá bom, vamos fazer, vai, tal, tudo. E quando você termina, a pior notícia, se você não tem um método muito bem definido, a pior notícia é você terminou, concluiu, o cliente aprovou e você olha, caramba, fugi totalmente do conceito que eu tinha pensado. Aí você caiu na armadilha, tá? Então, não deixa o processo de projeto engolir o seu conceito. Terceira armadilha, as exigências do cliente matam o conceito. 90% das vezes, as exigências do cliente, elas matam o conceito. Por quê? Ele vai exigindo, eu não estou falando daquele primeiro momento, quando ele traz as demandas, porque quando ele traz as demandas, o conceito do projeto, o tema do projeto, o discurso do projeto, né, do que ele quer dizer depois, essa coisa bonita que às vezes as pessoas nem sabem, mas elas estão sentindo aquele conceito de projeto, né, percebendo aquilo. Ela está presente no projeto, às vezes ele nem... Né, engraçado como tem tudo a ver, como tudo isso aqui realmente tem a ver com uma academia de luta, aí, como eu falei no exemplo, tudo tem a ver com uma catedral, tudo tem a ver com um espaço de trabalho, tal. Isso é importante e você não pode deixar. Essas primeiras exigências que o cliente te traz vão fazer você montar o conceito. O que acontece, e você deve ter experimentado isso, se você já tá, mesmo se você está no início de carreira, você já deve ter experimentado isso, que o cliente começa a mudar. Ah, não, então é porque não é isso que eu queria, não, eu me expressei errado. E ele começa a se organizar, e você começa a deixar isso ir, tá? Ir matando. Lembra, conceito é do arquiteto.
de mais ninguém que está envolvido no processo projetual. Por isso que é uma coisa que você deve guardar muito bem com você, por isso é uma coisa que você deve ter dentro de você com muita paixão e não deixar essas coisas envolverem. E 99%, o cliente, vou mais além um pouquinho aqui, eu acho que os profissionais... mas não precisa ser dessa altura. Não, mas não precisa ter... Peraí. Não, mas para que esse tamanho? Não. Eu andei olhando, isso vai me custar muito caro. Né? Uma hora eu falo sobre caro e barato na arquitetura, né? Que a gente tenta abandonar. Não. Não acho que tem que ser assim, não. Por que não pode ser menor? Por que não pode ser mais baixo? Por que só você que está entendendo que mata o meu conceito? Porque mata o meu conceito. Eu não vou deixar. Então fica envolvido. Você é guardião do conceito do seu projeto. Você é o guardião do conceito do seu projeto. É isso que eu estou querendo dizer aqui, que as exigências do cliente podem matar o seu conceito. E elas vêm matando mesmo, se você não for guardião. Quarto e penúltimo, o conceito não respeita o óbvio da arquitetura. O conceito não respeita o óbvio. É óbvio que a entrada tem que ser aqui, mas para o meu conceito não. É óbvio que o acesso tem aqui, mas para o meu conceito não. Só que você não vai fazer uma coisa gratuita, né? Você vai fazer porque está respeitando um conceito. E você tem que amarrar o seu conceito nas exigências temáticas, nas exigências do cliente, nas exigências de todas as áreas de conhecimento. Bioclimática, econômica, de orientação, identificação, entendeu? Todas as áreas, aquilo que você estuda, ergonomia, todas essas coisas... tem que responder se o projeto... Não existe projeto só de conceito. Não funciona, o projeto é ruim, mas tem conceito. O conceito é muito forte, mas as pessoas não conseguem ficar lá dentro muito tempo, todo mundo que trabalha naquele lugar reclama, aquilo é apertado, aquela entrada não ficou boa, tenho que dar uma volta... Isso você não está fazendo arquitetura. Tá? Preservar pelo conceito e chutar o balde pro resto, isso não é arquitetura. Conceito é importante, né? Você é guardião do seu conceito, mas não esqueça, você tem que se vincular a todas as necessidades, inclusive a do cliente, tá? Mas o conceito não respeita o óbvio, né? Aí todo mundo pensa, caramba, isso é uma coisa que ajuda a ler o conceito. Quem estiver interessado em ler o conceito do seu projeto, um outro arquiteto que pegar o seu projeto na revista, ele vai olhar, cara, lógico que a porta tinha que ser aqui, por que ele não colocou a porta aqui? Lógico, ele vai conseguir... tô conseguindo ler o que esse cara está querendo dizer. E ele consegue ler o seu conceito. Por isso que não fique muito preso se o óbvio está sendo respeitado e se você está quebrando o óbvio. Quebrar o óbvio, mas continuar respeitando todas as envolventes do projeto, siga o seu projeto, não tem problema nenhum. Ok, e a última é bacana demais, eu deixei ela por último mesmo, para deixar você bem envolvido. Você não pode achar que o diferente é conceito. Diferente não é conceito, tá? Para as outras pessoas é. As outras pessoas vão te chamar e vão falar que é diferente. Você fala assim, mas não é conceito. Você vai ver muita coisa diferente. As pessoas vão olhar e falar, olha, isso aqui é arquitetura, não é, fulano? Você que é aluno de arquitetura, você que está aí, você que formou agora, você que está aí, isso aqui é arquitetura, não é? E você vai ver que só é diferente. Entende? Então, não busque a diferença, até mesmo o inusitável, para ser arquitetura. E achar que isso é conceito. Inusitabilidade é um princípio que a gente usa. Toda arquitetura, o cara fica... Poxa, eu não esperava por isso. É o inusitado. Entendeu? É o inusitado para ele. Ele olha aquilo, então é um princípio. Ser inusitado, mostrar algo inusitado para o cliente, para quem está te contratando, isso é arquitetura, faz parte, tem que ser assim. Mas inusitado não é conceito. Fazer, só por ser diferente, né? Eu peguei... você viu? A bicicleta ficou pendurada no teto. Nossa, que coisa... Mas uma bicicleta pendurada no teto? O que o cara está querendo dizer com isso? Não está dizendo nada. Não tem conceito. Isso aí para mim não é conceito. Então não deixa o ser diferente. É engraçado, né? É muito bacana. Você quando faz o curso de arquitetura,
você logo vira uma pessoa assim diferente. As pessoas já te catam e falam, nossa, olha aqui, eu vi uma imagem, manda aí no seu WhatsApp e fala, olha aqui que imagem bacana, vi esse prédio diferente e lembrei de você. E você olha e você vê às vezes um prédio diferente. Às vezes, vou contar uma coisa aqui, uma tia sua faz lá, contrata um gesseiro e faz uma sanca de gesso maluca lá e pendura o negócio, tudo, sem contar nada pra você. Aí ela te chama, vem a sanca de gesso. Aí você vai lá, vê a sanca de gesso, você vê aquela coisa horrorosa, aquela coisa sem sentido. Você fala, meu Deus do céu, o que essa sanca tá fazendo aqui, né? Porque você é arquiteto. Aí você fica tentando ler, porque você sabe, né, que você quer ler o conceito. O que isso aqui tá dizendo? Não diz nada, tal, tudo. Aí a pessoa pergunta, você gostou? Tal, tudo? Eu vou te ajudar. A resposta é diferente. É diferente. Tá. Então. Aí para ele, acomodou. Por quê? Porque para ele, diferente é arquitetura, diferente tá tudo certo. Para você não, diferente só é diferente. Você tá dizendo assim para ela, isso aqui não é arquitetura nunca, isso aqui só é diferente. E para ele tá recebendo assim, olha, ele falou que é uma bela arquitetura, porque ele falou que é diferente. Entende? Então a questão da diferença, ela não se organiza aí. A arquitetura é conceito. Vamos lá. Você precisa entender, para a gente finalizar aqui as 5 armadilhas, que isso é conceito. A arquitetura tem conceito. Eu não posso achar que fazer uma arquitetura que de repente atenda ao meu cliente, simplesmente por isso ela se torna arquitetura. Eu aprendi algo na vida, né, com amigos. Eu aprendi com uma professora, a professora Maria Elaine, né, casada com o professor Gunther, um casal fantástico. Um dia eu quero conseguir falar com vocês junto com eles. E ela me ensinou algo. Ela falou assim, você quer aprender sobre conceito? Decora essa frase. E aí talvez algum aluno que já foi meu aluno falou, eu já sei que frase que ele vai falar. Tenho certeza que se você, meu aluno, já escutou, já passou por alguma disciplina de projeto comigo, você já até sabe que frase que eu estou falando, de repente já até falando a frase, né? Não percebeste, né? Não, é isso daí. Vamos lá, é essa frase que eu vou falar. Essa professora Maria Helena falou, se você quer aprender sobre conceito, decora essa frase. Essa frase é uma frase de um filósofo, Sócrates, que falou isso há mais de 500 anos antes de Cristo. E ele disse assim, não reparastes ao andar pela cidade que alguns prédios são mudos e outros falam, e existem outros que são os mais raros, que até cantam. Uau! Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando sobre conceito de projeto. Eu olho para aquilo e eu suspiro. Eu olho para aquilo e vejo uma emoção. Sabe? Eu trouxe a minha sogra, que é uma pessoa muito devota de fé, e coloquei ela dentro da Catedral de Brasília, de Oscar Niemeyer. E ela quieta, travada, e eu percebi que ela só paradinha, olhava para um lado, olhava para o outro. E eu falei, aí minha sogra, a senhora está gostando? Achou bonito? E ela falou assim, eu não tenho nem palavras. E ela não sabe nada de arquitetura. Mas o que estava falando com ela? Eram os pilares, né? Os elementos estruturais que Oscar Niemeyer montou? Não. Era como ele conseguiu deixar latente o conceito do divino. E aí ele usa as coisas para contar o conceito. A transparência, o vão grande, né? Tudo aquilo que você conhece, que você já viu. Isso é conceito. Eu quero desafiar você a dizer, vai fundo, que as tuas arquiteturas tenham conceito, que você consiga colocar conceito no seu projeto, você vai arrebentar. Eu quero te ajudar a achar caminhos, atalhos. Essas minhas conversas com vocês são que talvez, né, eu não sou o dono da verdade, não sei tudo. Aliás, eu admiro grandes amigos meus que estão muito perto de mim, que sabem muita coisa. Eu falei, cara, tu sabe muito, mas eles não se dispuseram a botar a cara aqui. E eu falei, eu vou. Vocês me ajudam, eu tenho uma conversa com eles, eu tenho a minha experiência profissional, eu vou para cima, eu sei do que eu conheço e eu sei que eu posso te ajudar. Tem uma história aí com vários alunos aí de diplomação que passaram por mim, então, que hoje estão tendo sucesso na carreira profissional, que falam, olha, na minha diplomação, 6 meses, os últimos 6 meses, sendo orientado pelo senhor, como eu consegui organizar tudo que eu aprendi na faculdade. Isso é fantástico, é isso que eu quero te ajudar. Eu acho que não pode ficar restrito
para aqueles que passam só na minha mão como aluno. Não é para todos. Eu tenho que abrir isso daí. Tá bom, gente? Pessoal, é isso daí. Continua comigo, tá bom? Me ajuda a ampliar esse discurso meu, se você tá achando bacana. Se você tem algumas pessoas que vale a pena ouvir isso daí, com certeza, perto de você aí, alguns arquitetos amigos seus, que estiveram junto com vocês, contemporâneos de faculdade, que você tá sabendo que às vezes está precisando de um incentivo, talvez uma palavra ótima para esse momento. Cara, eu vou te dar um incentivo, ouve esse cara, me ajuda aí, tá? Se inscreve no canal que eu tô pedindo para você, tá bom? Aqueles notificação, vai lá, aceita aquelas notificações, né? Aperta aí na notificação para você continuar recebendo e sendo avisado das coisas que a gente está produzindo, tá? O que eu quero terminar dizendo para você é o seguinte, você não precisa aprender apanhando, tá? Você já aprendeu muita coisa na sua faculdade, você tem um curso de arquitetura, eu não estou ensinando arquitetura, não é o meu objetivo. A arquitetura se aprende numa faculdade. Você vai lá, você vai fazer o seu curso, você vai ser um profissional competente, você vai ser vinculado a um conceito, você vai fazer tudo direitinho. Você já pagou esse preço, você já bateu pesado nisso daí. Agora eu quero te ajudar, talvez um atalho, aí sim. Talvez um atalho, um caminho que você vai encontrar para chegar nisso daí. Para de tentar fazer projetos com idas e vindas, sabe? Indo e voltando. Você precisa de um método. Você precisa organizar o seu processo projetual em um método. Organizar o processo projetual, tudo aquilo que você já aprendeu na faculdade. Você tem muito conhecimento. Eu só preciso organizar isso em um método e fazer disso um elemento que vai tirar o seu estresse, a sua angústia de data chegando e você não conseguindo produzir. Na dúvida, eu não sei se isso vai ficar bom. Nossa, caramba, é uma dúvida. Quando você tem umas coisas muito bem estabelecidas, né, você não tem medo, você tem toda a justificativa para chegar lá e falar, não, isso é um bom projeto. E se ele falar que não é, eu tenho como justificar para mostrar para ele. Esse é o meu desafio com você. Eu quero te ajudar e para isso eu estou soltando um material agora para vocês, de graça. É só você entrar e pegar esse material. Chama o Guia do Arquiteto Empático, Questionário do Arquiteto Empático. Tá? Isso aí é uma ajuda, é um linkzinho para você ter alguns tópicos que você vai pegar, vai preencher junto com o cliente, tal, tudo. Isso já vai puxar você para entender as expectativas dele e para você, de maneira imediata, já conseguir construir um conceito de projeto. Então o questionário do arquiteto empático, já está disponível para você, 100% gratuito. Vamos embora, eu quero te ajudar, quero deixar isso na sua mão. Pega, baixa isso, olha, adapta, vê o que você quer. Está com dúvida, não sabe o que é? Entre em contato, ponha aí sua pergunta e eu quero te ajudar, quero te responder. Esse é o meu desafio, essa é a minha vontade, sabe? É um propósito que eu tenho como arquiteto, é ajudar os novos, quem está começando, quem está em processo de diplomação. Ixi, já foram um monte que passaram. Vou trazer alguns aí para falar, para contar algumas coisas, algumas aventuras aí para te ajudar, tá bom? Um grande abraço, vamos continuar aqui. E aí, meu lema sempre com os meus alunos, fogo na bomba, que vai dar certo. Um abraço, até mais.